Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Quando a gente fala em futuro do Brasil, tá? Eu não consigo pensar em cenário otimista, cara. Não consigo. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu falei, vai dizer que dessa vez é diferente, né? Tem que ser maluco pra pensar isso, né? Mas ok. E vai mudar o presidente, né? Cá entre nós, quantas vezes que tu viu ou tu mesmo falou alguma coisa desse tipo e realmente aconteceu alguma coisa boa, né? Não teve, né? Não teve, tá? Por quê? Porque o problema não tá na cadeira da presidência, não tá no Congresso, não tá no Senado, né? O buraco ele é mais embaixo. O sistema inteiro, tá? O sistema inteiro, ele é montado para sugar as pessoas e manter no poder quem já tá lá. Corrupção, privilégio, tudo pros amigos do rei, né? E quem paga a conta é tu, eu, tá? Todo mundo que produz alguma coisa nesse país paga a conta desses caras, tá? E se a gente fosse olhar para os tribunais, tá? Todos eles sem exceção, aí que tu perde as esperanças mesmo, tá? Porque o que era para ser justiça já virou política faz muito tempo. Tá? É um monte de decisão arbitrária, parcial, que já virou política, como eu falei. Não tem nada de jurídico ali. É juiz mandando mais do que presidente, Congresso servindo de fachada, Senado, então, esquece, né? Ninguém nem sabe que existe mais. Só tem o nome ali. E a população cada vez mais refém desses merdas. E se a gente desce pro nível dos estados, dos municípios, as coisas elas não melhoram muito, não. A gente já tem narco-estado dentro do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro. Facções, né, que mandam mais do que um governador. Milícia que controla um bairro inteiro, né? E se tu olhar bem, muitas vezes, o próprio Estado, ele fecha os olhos para ou até mesmo se mistura no meio desse esquema. É um poder paralelo, mas com a conivência de quem deveria combater, né? É porque é útil para eles, né? Eles se beneficiam do caos. É dessa forma que eles se mantêm no poder, para oferecer algum tipo de solução para ti, para um problema que eles mesmos criam, né? E aí tu pensa, pelo menos na economia deve ter alguma coisa boa. Não, meu amiguinho, não tem. A moeda ela só perde valor através dos anos, sem exceção nenhuma, tá? Porque o governo imprime essa merda sem pensar, é só um papel colorido sem valor nenhum, né? A dívida cresce absurdamente, é um imposto que só aumenta. E a gente continua trabalhando cada vez mais para receber cada vez menos. E eu não estou falando do valor nominal, os números na tua conta diminuírem. Eu estou falando do poder de compra. E isso que é o que importa. O poder de compra está sendo reduzido cada vez mais. E é aqui que eu abro um parênteses, tá? Justamente por isso que eu criei o meu e-book, Plano B, tá? Ele é um material direto ao ponto, tá? Que eu mostro como que tu pode se proteger desse sistema, mesmo que parcialmente, esse sistema desgraçado, né? E começar a construir patrimônio, começar a ter um pouco mais de autonomia de verdade, porque não adianta a gente só reclamar do governo, tá? A gente pode reclamar, mas não fazer só isso não ajuda muito. A gente precisa de alternativas, né? E é disso que o Bitcoin se trata, e eu falo disso no meu plano B. Se tu ainda não tem o teu, não comprou o teu e-book, eu vou deixar um link aqui na descrição, dá uma olhada, não custa nada. Na verdade custa R$30, menos de R$30, tá? Custa menos do que um lanche na rua hoje em dia, o meu e-book, tá? Voltando. E o pior de tudo é que o Estado ele só cresce cada vez mais, é cada vez mais imposto, cada vez mais regrinha, cada vez mais burocracia, né? O cara que quer empreender aqui, ele tem que ser corajoso, porque ele vai ser tratado como um inimigo pelo Estado, praticamente, tá? E quem depende do governo, fica preso em algum programa social e não consegue mais sair dele, né? Porque é isso que eles querem, né? Que tu fique vivendo de ração do governo, né? A efetividade de um programa social, ela deveria ser medida pela quantidade de pessoas que saem dele, que conseguem sair dele, não pela quantidade que se mantém. Isso fique claro. Na educação, tá? Se a gente parar para pensar, as escolas estatais e até as privadas estão na mão do MEC, né? As pessoas são ensinadas a obedecer e não a pensar nelas. Aí cresce uma sociedade que acha que é normal viver num caos, que acha que violência é rotina, né? Passa o dia brigando em rede social entre
esquerda e direita, né? Porque tem uma galerinha da direita também que vive na lua. Outros vivem mais pé no chão, né? Mas tem alguns que é foda. E no fim das contas a única coisa que a gente vê é aumento de Estado, né? Se a gente olhar para o futuro, é um cenário fodido, tá? É mais concentração de poder, mais impostos, menos liberdade, um autoritarismo que cresce e que a nossa liberdade individual ela só vai diminuindo cada vez mais. Tá? Essa aprovação dessa lei de regulamentação das redes sociais é prova disso. Tá? Só que existem saídas, não por Brasília, mas por fora dela. É uma saída do sistema tradicional, que não muda o Brasil inteiro, mas muda a tua vida, que é o que importa. A gente conseguir mudar a nossa própria vida. A gente não consegue mudar o país inteiro. Mais uma vez, estudem e comprem Bitcoin. Pode ser pelo meu livro, pode ser por vídeo no YouTube, mas façam isso. Estudem antes de comprar, mas comprem. Porque, principalmente no meu e-book, que é um atalho, um jeito mais fácil de tu entender isso, né? Tu pode proteger uma parte do teu patrimônio comprando Bitcoin. E ainda vai estar exposto às consequências de valorização do teu dinheiro, tá? Porque quando tu lê o e-book, tu vai entender quais que são os problemas do nosso dinheiro, né? E isso é globalmente falando, não é só no Brasil. Tu vai entender alguns aspectos, alguns fundamentos do Bitcoin, né? Do porquê que ele é descentralizado, porquê que não dá para ter Bitcoin infinito, porquê que ele valoriza, né? E como que essas coisas elas geram consequências, né? E uma delas é justamente a valorização do Bitcoin, para que tu consiga ganhar mais valorização no teu patrimônio, vamos colocar dessa forma, né? Ganhar dinheiro em bom português. Então existem saídas, não são saídas perfeitas, não são saídas que tu vai escolher só ela, né? Existem outras, mas a que eu escolhi para mim é essa, né? E a que tu pode estudar, a que tu pode começar a usar é o Bitcoin, certo? O meu e-book, cara, não é caro. Ele vai poupar muito tempo da tua vida. E tu consegue comprar ele por um valor menor do que um lanche na rua, tá? Menos de R$30, tá na descrição. Eu ensino essas coisas, também tem muitos links úteis nesse e-book, tá? Para quem vai começar a mexer, a entrar nesse mundo do Bitcoin. E eu também tenho um tutorial, um vídeo, que mostra desde o processo de criação da conta na corretora até a transferência dos teus bitcoins para dentro de uma carteira. Tudo isso está nesse e-book, por um valor menor que de um lanche. Então tu não tá perdendo nada, tá só ganhando, cara, e ainda tá me ajudando também. Eu fico por aqui, fiquem com esse vídeo.